Agora é o momento que o peso, o fardo maior está sobre a vida dele. Então cabe a nós interceder para que Deus dê graça para ele falar o que Deus quer que seja dito nessa noite. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, meu Deus querido, o Senhor, Pai, tem poder, Senhor. Meu Pai querido, opera sobre a vida dele, usa ele como canal, Senhor, de bênção nessa noite, para falar, Senhor, meu Deus, conosco, ó Pai, no profundo, no secreto, aonde somente o Senhor sabe o que é necessário para que nos voltamos para a Tua presença, Senhor. Revela a Tua palavra, Senhor, ao coração do Teu Filho, Senhor. Confirma ela, Senhor, meu Pai, e transforma, Senhor, vidas neste lugar, pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria de podermos estar na casa de Deus mais uma vez. Deus seja louvado por cada um, por tirar um tempo para estar nessa noite cultuando a Deus. Eu tenho tentado ver que mensagem eu poderia trazer nessa noite. Deus não mudou a mensagem. O que Deus colocou no meu coração, Deus ainda está falando comigo através dessa mensagem. Se os irmãos tiverem suas Bíblias, pode abrir comigo no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 7 em diante. Oh, glória! Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Esperar que os irmãos encontrem para nós lermos junto a palavra de Deus. Eu sinto nesta noite a presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Eu sinto já Deus já operando aqui sobre esse lugar. Amém? Malaquias 1, versículo 7. Vai dizer assim: ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificares, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agradado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas e não acende debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitará da vossa mão a obração. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma obração pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Os irmãos podem tomar assento, glorificando, exaltando a Deus. Quando falamos do livro de Malaquias, logo pensamos a respeito de Malaquias 3:10, a qual fala sobre dízimos e ofertas. Mas Malaquias, a qual é um profeta de Deus levantado, não é falado somente sobre isso, mas é falado sobre outros assuntos. E quando olhamos para Malaquias capítulo 1, é falado sobre o altar.
E o que eu quero trazer nessa noite é sobre isso. Quando observamos a respeito do altar, nós estamos vivendo uma geração que a geração atual não tem um temor de Deus pelo altar. Sobe em cima no altar, mas porém sem o temor de Deus. Uma geração que está vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, em cima do altar de Deus. E o altar, nós sabemos que o altar é santo. E perante a Bíblia Sagrada estamos vendo a respeito do altar em Malaquias capítulo 1. Mas quando olhamos mais profundo, vemos que o significado sobre o altar significa intimidade, entrega, sacrifício, vida de oração, vida com Deus. Ainda você não entendeu, meu irmão? Eu vou aqui explicar melhor. O cristão, ele precisa ter a sua vida, uma vida no altar de Deus. Mas como assim? Uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de sacrifício na presença de Deus. Para nós vencermos as batalhas diárias, precisamos estar diante da presença de Deus, no altar de Deus. Glória a Deus. Olhamos a respeito do altar e nós vamos observar que o primeiro a levantar altar não é levanta altar para agradecer a Deus. Aquele tempo se levantava altar, era feito o holocausto, era feito o sacrifício no Antigo Testamento bíblico. Agora no Novo Testamento isso não acontece mais, porque Deus enviou o seu Filho com um propósito muito maior. O propósito de Deus enviar o seu Filho é morrer na cruz do Calvário. Eu já vou abrir os parênteses. É por isso que você está aqui. É porque Jesus morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Mas o mais lindo e mais bonito de tudo, ele foi levado ao sacrifício diante da presença de Deus. Ele foi o sacrifício como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que João Batista, ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: Aleluia. aquele que está passando lá é o Messias. Aquele que está passando lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista está dizendo é o seguinte: eu não posso ir na cruz do Calvário, mas ele pode. Ele tem esse poder. E é por isso, meu irmão, que estamos vivendo nos tempos atuais e não é mais necessário levantar altar, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e esse sacrifício foi uma única vez. Não é mais necessário. Sabe qual é o sacrifício? Sabe qual é o altar agora na vida do cristão? Não é levantar um altar físico. Não. É uma vida de oração. É uma vida de intimidade com Deus. É uma vida de sacrifício. Glória a Deus. Fala, Jeová. E quando eu falo de altar, eu me lembro de um homem no livro de Gênesis, capítulo 12, a qual nós vamos observar que Deus vai olhar para um homem na terra de Ur dos Caldeus, para um homem chamado Abraão. E Deus vai olhar para Abraão e vai dizer o seguinte: sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão sai com a promessa, para ser cumprida a promessa, mas tinha um porém. Sabe o que Abraão precisava fazer? Levantar o altar. Meu Deus.
Aleluia. Glória, aleluia. O irmão já vai entender, os irmãos já vão entender onde que eu quero chegar com a mensagem. Glória a Deus. Para Abraão chegar no propósito de Deus, Arabacanto Remanaia, Aleluia. ele precisava levantar o altar. Agora a pergunta que fica: como Deus vai cumprir o propósito na vida do ser humano se não levanta mais altar? Como Deus vai cumprir uma promessa se não tem uma vida de oração? Glória a Deus. Se não tem mais uma vida de sacrifício na presença de Deus? E Abraão começa a levantar altar até Deus cumprir a promessa. Glória a Deus. Depois que Deus prometeu e cumpriu, porque Deus é fiel para cumprir as promessas. Glória a Deus. E Deus é fiel para cumprir a sua promessa, meu irmão. Ô, glória. E quando Abraão tem as promessas em suas mãos agora, ele parou de levantar altar para Deus. Ele parou de fazer aquilo que ele estava fazendo. Aleluia. Porque se Deus está abençoando Abraão, porque ele vai continuar levantando o altar? A pergunta que fica é: se Deus está abençoando o ser humano, para que vai levantar na madrugada? Para que vai ter uma vida de oração? Para que vai ter uma vida de intimidade? E às vezes Deus permite algumas coisas acontecer na nossa caminhada. As portas se fechar aqui, as portas se fechar lá. É tudo para você continuar fazendo o que você fazia antes, para você continuar levantando o altar na presença de Deus. Porque para Abraão não foi diferente. Abraão, para ele, Deus permitiu algumas coisas chegar na vida dele, para começar a levantar altar de novo. E quando olhamos para Malaquias capítulo 1 a respeito do altar, olhamos, aleluia. Ô, glória. Aleluia, Jesus. Santo é Glória a Deus. Fala, Jeová. Aleluia. Olhamos a respeito do altar nessa noite e vamos observar que o povo antigamente, eles faziam esse sacrifício para o perdão. Você nessa noite tem uma forma direta de falar com Deus, 24 horas, para pedir perdão para Deus. Não é necessário disso, meu irmão, como no Antigo Testamento, eu repito, mas há uma forma que é você orando na presença de Deus. Mas porém, muitos estão esquecendo de levantar altar. Mas nesta noite te convido, convido, meu irmão, a levantar altar de novo na presença de Deus. E mais uma coisa, Deus gosta de pessoas que levantam o altar na presença de Deus. Quando você levanta um altar para Deus, as promessas vão começando a se concretizar sobre a sua vida. Eu profetizo, meu irmão, sobre a sua vida, sobre a sua casa, que quando você levantar altar na presença de Deus, o que você começa a pedir vai se realizar. E nenhum homem pode pedir isso. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome. Olhamos para o texto da Bíblia Sagrada aqui e vamos observar que naquele tempo não era qualquer pessoa que poderia entrar no altar de Deus, que era no lugar santo dos santos. Somente o sacerdote poderia entrar. Havia uma preparação para isso, um preparo para entrar no lugar santo.
Aleluia! Segundo a Bíblia vai nos informar que era amarrado uma corda sobre a sua cintura. E se o sacerdote entrava e morria, puxava alguém, ele para fora. A Bíblia não relata se alguém morreu, mas havia essa preparação. A roupa do sacerdote não era qualquer roupa, não poderia ser uma roupa muito quente, mas só de linho fino, um pano finíssimo. Sabe por quê? Porque dentro do altar não poderia suar, mas poderia fazer uma coisa: derramar suas lágrimas na presença de Deus. Quando o sacerdote derramava suas lágrimas na presença de Deus, Deus falava com o sacerdote. Aleluia. Talvez você está aqui, meu irmão, está lutando na dificuldade, mas eu vim dizer nessa noite que você não vai sair da mesma maneira e do mesmo jeito que você chegou na presença de Deus, porque Deus nessa noite quer mudar a tua vida e a tua história e a sua trajetória. Quem olhou para você, meu irmão, e achou que você não chegaria nessa noite, está vendo agora você chegar e Deus mudar a tua vida, mudar a tua história por completo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E quando observamos a respeito de Malaquias, Malaquias era um profeta de Deus, o último profeta, na verdade, do Antigo Testamento, que Deus tinha levantado. Mas porém, Malaquias vai apontar alguns problemas que o povo de Israel está enfrentando. Alguns problemas que o povo de Israel estava passando. Eu quero lembrar vocês que o povo de Israel teve momentos bons, mas teve momentos ruins durante a história. Como seres humanos, nós vamos ter momentos bons também, momentos ruins também, e vamos ter que aprender a lidar com isso. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos ter que saber lidar com cada situação da nossa vida, porque o povo de Israel às vezes estava bem com Deus, mas às vezes estava longe de Deus. Às vezes estava se agradando a Deus, às vezes não estava. Ou às vezes estava na presença de Deus, mas às vezes estava ao mesmo tempo nas coisas que o mundo lá fora oferece. Sempre tinha aquela decaída do povo de Israel. Mas quando olhamos aqui para Malaquias, estamos vendo que o povo profana o altar de Deus, oferecendo pão imundo, ou seja, entregando ofertas indesejadas ao Senhor. Isso é um dos pontos que Malaquias está colocando sobre esse texto. Mas eu quero lembrar que o altar não é um altar comum. O altar é um lugar santo. Chega um momento que Deus vai se cansar do povo de Israel. Chega um momento que Deus vai cansar do povo que está profanando contra o altar do Senhor Jesus. Aleluia. E quando olhamos para Malaquias, há um segundo ponto que Malaquias coloca. Ele lamenta que estava oferecendo fogo em vão no altar do Senhor. Deseja que as portas fossem fechadas. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero lembrar vocês que Deus jamais aceita apenas um culto religioso. Aleluia. Era isso que estava acontecendo em Malaquias. Apenas um culto. Eu vou lá e acabou, vou para casa e terminou. Mas Deus não aceita isso. Aleluia. Apenas um culto religioso. Quando olhamos para o Novo Testamento,
Jesus vai olhar para os fariseus, escribas, religiosos daquela época. Jesus vai olhar e vai chamar eles de hipócritas. Porque os fariseus, para quem não sabe, os fariseus iam diante da praça da cidade, levantavam as suas mãos para todo o povo ver, para todos saber que eles eram religiosos. Mas porém, eles não estavam vivendo aquilo que estavam pregando. Por isso que eles estavam sendo chamados pelo próprio Jesus hipócritas, porque aplicavam, mas não viviam, falavam, mas não estavam vivendo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Ah, Jeová. Os fariseus somente iam para o culto para adorar a Deus. Depois tinha a sua vida normal, a sua vida secular. Estamos vivendo uma geração assim, que vem para o culto, marca presença. Hoje estou presente, mas volta para casa, o culto acabou. Meu irmão amado, aonde você estiver, você pode realizar o culto. Porque Jesus estava em companhia no Novo Testamento, no poço de Jacó, para uma mulher samaritana. Os irmãos já vão entender. A mulher samaritana vai dizer uma palavra que me chamou a atenção: aonde nós devemos adorar a Deus. Jesus vai dizer: mulher, não é lá nem aqui, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Quem é adorador, meu irmão, ele faz o seu culto. Quem é adorador não escolhe ambiente. Quem é adorador, ele está adorando. Nessa noite tem adorador em nosso meio que adora a Deus. Namaia, soia, canta, namaia. Deus está procurando pessoas assim, que adoram a Deus, não importando o ambiente ou o cenário, porque Deus não chamou nós para sermos religiosos. Somente um culto, mas acabou. Apenas uma mensagem, mas terminou. Apenas um louvor, mas acabou. Aleluia. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Olhamos para o texto aqui. Malaquias vai trazer um terceiro ponto. Malaquias repreende o povo porque ofereciam ofertas no altar e não tinham prazer em entregar o seu sacrifício. Quando observamos para o que o povo de Israel estava com tantas dificuldades, e Malaquias era levantado por Deus. Nesse momento, o povo de Israel estava assim, mais ou menos assim: é só mais um culto. Mas o seu coração, eu sinto Deus aqui, não tinha prazer em estar no culto. Aleluia. Eu vou por causa da obrigação de estar. Meu irmão amado, ninguém te obriga a nada. É verdade. Você está aqui porque tem prazer de estar na casa do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo te chamou nessa noite para estar na casa do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é teu nome. O povo de Israel estava assim: é só mais um culto. Mas o sentimento deles não tinha o prazer em estar lá no culto. É mais um momento de adorar, mas sem prazer nenhum. É mais uma mensagem que vamos ouvir, mas sem prazer de ouvir a mensagem. A pergunta que fica nessa noite é o seguinte: você veio marcar presença ou você veio porque tem prazer em estar dentro da casa do Senhor Jesus? Quem tem prazer
ele recebe algo dos céus. Quem tem prazer, recebe um milagre. Quem tem prazer, recebe a cura. Quem tem prazer, sai transformado. E é pela palavra de Deus. Quem tem prazer, sai diferente desse culto. Quem tem prazer, dá liberdade para o Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Aonde tem liberdade de Deus, há o Espírito Santo operando. E não é diferente dessa noite. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Deus, que maravilha. Aleluia. O povo estava dessa maneira. O povo estava dessa forma, sem prazer em estar na casa de Deus. O corpo estava no culto, mas porém a alma não estava. Meu Deus. Aleluia. Eu preciso pregar aquilo que Deus colocou, meu irmão. Glória a Deus. O corpo estava no culto, até o corpo estava sentado na cadeira, mas o sentimento não estava. O Aleluia. sentimento estava o que vem depois do culto. Glória a Deus. Estamos vivendo uma geração assim, que não tem prazer em ouvir a mensagem. Aleluia. Uma geração que não tem prazer em ouvir o louvor. Uma geração que não tem prazer de ser adorador. Mas nesta noite eu te convido a ter prazer pela palavra de Deus. Aonde a palavra de Deus é ministrada, meu irmão, ela gera cura, gera milagre, gera transformação. E não é diferente sobre esse lugar e sobre esse ambiente nesta noite. Que nesta noite você começa a ter o prazer de Deus operar sobre esse lugar. Glória. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Glória. Quando observamos, segundo a Bíblia vai nos contar, que após a festa da consagração do sacerdote, segundo o texto vai nos informar, Nadab, um homem chamado Nadab e Abiú, desrespeitaram, aleluia, as ordens de Deus e acabaram morrendo, porque fizeram coisas que não estavam agradando a Deus. Acabaram morrendo por fogo, segundo o relato histórico, porque eles, se você observar, somente o sacerdote poderia pegar um incenso e poderia oferecer diante do altar de Deus. Somente o sacerdote tinha essa função. Somente o sacerdote poderia fazer isso. O que estamos vendo aqui, que esses dois aqui perderam o temor de Deus. E quando perde o temor de Deus, aleluia, o ser humano faz coisas que desagradam a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E isso causa desobediência. Verdade, Deus. E acontecendo a desobediência, meu irmão, a pessoa se afasta de Deus. Mas, porém, Deus está com saudade do povo de Israel. E não é diferente nessa noite com você. Deus está com saudade de você. Deus está com saudade da sua vida. Aleluia. Do tempo que você levantava o altar na presença de Deus. No tempo que você orava e o céu se abria na presença de Deus. Aleluia. E porque hoje não faz mais isso. Porque hoje você não levanta mais o altar na presença de Deus. É verdade. Porque tempo nós não temos mais. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Aleluia.
Porque tempo não colocamos tempos para muitas coisas, mas para Deus não tiramos esse tempo. E Deus está com saudade do tempo que nós orava, no tempo que nós buscava, no tempo que nós lia a Bíblia e os céus abria para a nossa vida. Oh, glória. Aleluia. Mas porém, levantar o altar, aquilo que está destruído, aquilo que está arruinado, ou aquilo que parou de levantar, já é mais difícil, já é mais complicado. Mas Deus está olhando para você nessa noite e está dizendo: continua levantando o altar na presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quantos homens na Bíblia Sagrada levantaram o altar na presença de Deus, e Deus falou com eles. Não é diferente sobre a sua vida. Só para os irmãos entenderem, o altar é oração, o altar é entrega, o altar é o sacrifício, é a vida de oração. Mas se eu estou sendo abençoado, por que eu vou orar? Por que eu vou buscar na presença de Deus? Se Deus está abençoando, e às vezes Deus permite algumas coisas, Deus permite algumas coisas acontecer na vida do ser humano, tudo para nós fazer o que nós fazíamos antes. Aleluia. Se Deus permitiu algumas coisas chegar sobre a sua vida, sobre a sua casa, glorifica o nome do Senhor Jesus. É Deus te trazendo para perto da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus sobre esse lugar. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus. Glória. Nós podemos sentir a presença do Espírito Santo sobre esse lugar. Aleluia. Se você nessa noite chegou cansado, sem força, desanimado, nessa noite Deus quer renovar a sua vida. A sua história será diferente a partir de hoje. Eu profetizo, meu irmão, que a sua vida vai ser diferente. Vai ser diferente sobre a sua casa, vai ser diferente sobre a sua história. Que olharam para você e disseram: não vai ter como conseguir vencer, vão ter que ver Deus operando maravilhas sobre você. Santo é o nome de Jesus. Se tem alguém nessa noite que quer uma oração especial, passa na frente. Vou estar orando pela sua vida. Aleluia. Vou esperar um pouco, porque o Espírito Santo me fala: tem pessoas aqui. Eu sinto Deus. Oh, glória. Na praia suia, cantei a sua naia. Aleluia. Moisés, passa na frente. Aleluia. Vou estar orando por você. Oh, glória. Tem mais alguém? Tem mais alguém? O Espírito Santo me coloca que tem alguém aqui. Glória. Lepraia suia, cantei manaia. Fala, Jeová. Oh, Se tem alguém, pode passar na frente.
presença, Pai, seja real sobre a vida dele, Pai. Agora, Pai, Senhor, toma, Pai. Lepraia, soia, canteia, taia, somanai. Deus, Pai, renova ele, Pai. Renova as forças dele, Pai. Deus, Pai, que nesta noite, Pai, a tua presença, Pai, a tua Shekinah, ó Pai, como a espada de dois gumes, Pai, agora, Pai, dentro da alma dele, Pai, dentro do coração dele, Pai, Lemaia, suia, canteleia, somanaia. Deus, Pai, agora, Pai, Deus, a força para ele vencer, Pai, para vencer as dificuldades da vida, Pai, renova ele, Pai. Eu te peço, Pai, que nesta noite, Pai, a tua presença, Pai, seja real, ó Pai, que ele possa dar liberdade para a tua presença, Pai, que nesta noite o Senhor possa operar, Pai, sinais e maravilhas, Pai, no céu e na terra, Pai, que começa a operar, Pai, como a espada, Pai, que começa a penetrar dentro da alma, Pai. Deus, começa a agir, Pai. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Ei, glória. Tem mais alguém que precisa de oração? Glória. Amém. Você está orando pela toda a igreja. Eu sinto aqui a presença de Deus. Aleluia. Eu sinto aqui o Espírito Santo. Glória a Deus. Oh, glória. Senhor, meu Deus e amado Pai, aqui se encontramos na tua presença, Pai. Deus, Pai, começa a operar, Pai, dentro, Pai, dos seus filhos nessa noite, Pai, que chegaram, Pai, com alguma dificuldade, ó Pai, chegaram com uma luta, Pai, com algum problema, Pai. Senhor, Pai, começa a pelejar em nosso meio, Pai. Começa a operar, Pai, os sinais, Pai, maravilhas, Pai, e milagres nesse lugar, Pai. Que as curas começam a acontecer, Pai. Que nesta noite, Pai, a tua presença, Pai, seja como uma brisa suave, Pai, que possa renovar, Pai. Deus, Pai, cada vida, Pai, a cada um que está nesse lugar, Pai. Deus, começa a fortalecer, Pai, aquele que está fraco, Pai, aquele que está desanimado, Pai, aquele que chegou na casa do Senhor e disse, Pai, eu não consigo, eu não suporto, Pai, que o Senhor nessa noite comece a dar força, Pai, para aquele que está desanimado, Pai, para aquele que está desmotivado, Pai, que a tua presença, Pai, levanta cada um, Pai, como homem e mulher de Deus, Pai, para ser profeta de Deus. Lepraia, soia, cantaremanaia. Deus te chamou, minha filha, como profeta na casa do Senhor, e tudo que eu colocar em sua boca, eu estou falando com a igreja. Não fica com medo em falar aquilo que eu estou falando com a igreja, porque não é você, mas sou eu. Assim diz o Senhor. Aleluia. Anaia, soia, canteleia, manaia. Eu sinto aqui a presença poderosa de Deus. Aleluia. Oh, glória.